Falaremos agora sobre o dom da fé. O dom da fé, ele está inserido nos dons de poder. Lembra nos vídeos anteriores, que a gente comentou aqui e falou a respeito da classificação? Vamos repetir aqui para você memorizar. Os 3 primeiros dons, ciência, discernimento e sabedoria, dons que trazem revelação. Fé, dons de curar, operação de maravilhas, são os dons de poder. E os dons de elocução são, o dom de línguas, a interpretação das línguas e profecia, que nós vamos também gravar um episódio só sobre o dom da profecia. Então o dom da fé está inserido nos dons de poder. Por quê? Para exercer a fé, faz-se necessário ter poder de Deus. Atos 1:8, Jesus diz aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse dom, o dom da fé, manifestou-se no passado, lá no Antigo Testamento, desde Abraão. Inclusive, Abraão foi justificado pela fé. Abraão levou seu filho Isaque para sacrificar e não precisou sacrificá-lo, porque Deus proveu o cordeiro. Já era um prenúncio da vinda de Jesus, que seria o cordeiro, aquele que João viu lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que ele chorava muito, quando ele subiu aos céus, porque não havia ninguém digno de desatar os 7 selos. Um dos 24 anciãos disse para ele: não choras, João, eis aí o leão da tribo de Judá. E aí, quando ele vira-se, ele vê um cordeiro. Então ali estava o cordeiro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que já veio, fez a obra da redenção lá na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo, está aqui conosco, está aí com você. Então esses dons já manifestaram-se lá no Antigo Testamento. O dom da fé, começando em Abraão, e vem vindo, e muitos profetas e irmãos e irmãs do Antigo Testamento usufruíram desse dom. Por exemplo, a Sunamita. Sunamita teve uma experiência com Deus e recebeu na vida dela uma partícula desse dom. Não com a nomenclatura dom da fé, mas ela exerceu a fé, porque o filho dela havia morrido, ela deixou lá em cima de uma cama e saiu, albardou seus jumentos e foi em direção à casa do profeta. Indo para a casa do profeta, as pessoas que a encontravam pelo caminho perguntavam: vai bem contigo, mulher? Ela exerceu a fé, porque o filho estava morto e ela disse: vai bem comigo. Essa é a linguagem da fé. Mais para frente, pergunta: vai bem contigo, mulher? Da mesma forma, ela continuou respondendo e dizendo: vai bem comigo, está tudo bem. Ela só foi declarar a sua luta, o seu problema, quando estava diante da solução, diante do profeta Eliseu, que podia trazer a solução para ela. Ali ela se derramou, ali ela então expressou os seus sentimentos e disse: meu filho morreu. Então observe bem a linguagem da fé. No pé do monte, Abraão usou a fé, e por isso ele foi justificado. Quando ele usou a expressão, a linguagem da fé, que é uma linguagem futurística, uma linguagem já do futuro, porque ele disse aos seus servos: ficai-vos aqui, porque eu e o menino subiremos, sacrificaremos e retornaremos a vós. Então observe que Abraão não disse: eu vou lá sacrificar o meu filho e depois que eu sacrificá-lo, eu voltarei. Não, ele disse: subiremos, eu e meu filho, sacrificaremos e voltaremos. Olha a linguagem da fé. É por isso que o autor aos Hebreus, quando fala de Abraão e dessa passagem, o autor aos Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé, que ele sabia que Deus até das cinzas poderia trazer o seu filho de volta. Ele tinha uma fé tamanha
que ele poderia sacrificar o seu filho, né? Atear fogo no sacrifício, que era assim que se fazia, virar cinzas por causa do fogo. Mas Abraão sabia que até daquelas cinzas Deus poderia suscitar o seu filho. Olha que fé! Então esse dom se manifestou lá atrás. E agora o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 12, a primeira carta, ele então classifica e esclarece para nós que hoje nós podemos receber isso em forma de dom. É um dos 9 dons espirituais que estão sobre a igreja. E precisamos exercer esse dom, o dom da fé. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos inúmeros casos de pessoas, de irmãos, e até de forma coletiva, quando a igreja orou coletivamente, exercendo esse dom, o dom da fé. Observe que quando Pedro foi preso aqui em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes, né, e foi perante o Sinédrio, porque ele havia curado, e aí eles perguntaram a ele, com que poder você fez isso? E aí ele esclareceu a eles, foi no poder daquele que vocês mataram, enfim. Você lembra desta passagem? Bom, ele foi preso. Lá na prisão estava Pedro. E a igreja se reuniu em oração, diz a Bíblia, e orava intensamente pela vida de Pedro, para que ele fosse solto. E naquela noite, o cárcere tremeu, as correntes caíram, e Pedro foi solto. E ele foi até a casa onde a igreja estava reunida, orando, a igreja intercedendo, usando, né, o dom da fé. Esse dom move montanhas. E é por isso que Jesus disse, né, que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede a este monte para ele se deslocar daqui para lá. E nós vivemos pela fé. Cada passo que damos é pela fé. Cada respiração que fazemos é pela fé. Use a linguagem da fé. Isso não é força do pensamento positivo, não. Não é repetição de palavras como vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque as nossas palavras não têm força em si. Mas as nossas palavras faladas exercem uma influência no mundo espiritual. Estamos vivendo em um mundo paralelo, o físico e o espiritual. Existem demônios prontos a atuar. Se, por exemplo, você usar palavras negativas, usar palavras de maldição, se você usar palavras de derrotas, os demônios vão entrar em ação para cumprir aquela palavra que você está falando. Porque os demônios já querem que não dê certo na sua vida. Eles já querem que dê tudo errado. Eles querem que você sofra, eles querem que você perca, eles querem que você seja um fracassado e um derrotado. Isso já está na mente dos demônios. Tanto é que Jesus, né, esclarece isso dizendo que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus garante, eu vim, né, para que tenham vida e vida com abundância. Então exerça esta fé, usando palavras de bênçãos. Vai dar certo porque Jesus está comigo. Vai dar certo porque a palavra me garante isso. A Bíblia me garante isso. Olha esse versículo aqui. Deus quer ver o nosso bem e não o nosso mal. Deus quer coisas boas para nós. Mas nós é que puxamos através da nossa negligência, da nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Ficamos puxando coisas negativas, que não vai dar certo. Você já sai de casa dizendo não vai dar certo. Aí não vai dar certo mesmo. Você já vai lá para o lugar onde tem que receber uma bênção já dizendo, eu vou lá, mas vai dar errado. Vai dar errado mesmo. Não, você tem que sair de casa dizendo que o anjo do Senhor vai na frente, que Jesus já decretou a tua vitória, que Deus já determinou a tua bênção. Eu estou indo em busca dessa conquista. Embora não tenha ainda materializado na sua mão, mas na sua mente, no seu pensamento, na sua fé em Deus, que tem todo o poder, né, o milagre acontece. E se esse desejo, este sonho que você tem é de Deus, esse projeto que está na sua vida, você compreender que é de Deus, pode ir. Deus vai garantir a tua vitória. Mas não esqueça de exercer o dom da fé.
Pastor, mas como eu vou exercer o dom da fé se eu ainda não o tenho? Paulo então nos aconselha: busquem os melhores dons. Então, você não tem o dom da fé, não tem fé para nada, ore a Deus, vá para o jejum, abra a Bíblia, leia a palavra, porque ao ler a palavra a tua fé vai ser acrescentada. E a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir. Olha aqui o versículo. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais escuta a palavra, mais ouve pregações e hinos bíblicos, a sua fé vai aumentando e vai crescendo. E você vai vivendo pela fé. Então, meu irmão, eu deixo esta palavra para ti. Exerça esta fé, tanto individualmente quanto coletivamente. Você pode reunir a sua família e orar coletivamente por um propósito, por um objetivo, por um projeto. Como a igreja primitiva estava orando aqui em Jerusalém pela soltura de Pedro, que estava na prisão. O Tiago tinha sido morto a fio da espada. Pedro dormia tranquilamente no meio de 2 soldados. Ele exerceu o dom da fé ali, naquela hora, naquela noite. Porque veja bem, o Tiago, que era o pastor aqui da igreja de Jerusalém, tinha sido morto por Herodes, ao fio da espada. E era um recado para Pedro, como que dissesse: amanhã de manhã é você. Imagina, irmão, se você soubesse que ia morrer no outro dia, será que você conseguiria dormir? Mas Pedro dormia tranquilamente no meio de 2 soldados. Por quê? Ele tinha fé que não ia morrer naquele dia. Olha o versículo aqui, quando Jesus disse para ele: Pedro, hoje tu és moço, tu te cinges e vais por onde tu queiras ir. Mas quando tu fores velho, outros te cingirão e te levarão para lugar que tu não quer ir. Ali Jesus estava se referindo da morte de Pedro, e ele entendeu isso. E naquela noite de Herodes, ali que ele foi posto no meio de 2 soldados, ele refletiu sobre isso e exerceu a fé. Não, para aí. Jesus falou para mim que eu vou morrer quando eu for velho, não é agora. Então, soldado, deixa eu dormir um soninho aí. Ele deitou e dormiu tranquilamente até que tremeu o lugar, Abriu-se as portas, caiu as correntes, e Pedro saiu e foi em direção à igreja, que também estava lá, exercendo a fé. Então, coletivamente, a igreja pode se reunir, deve se reunir, para orar, jejuar, em cima de propósitos e de objetivos, E estando dentro daquilo que Deus quer, o milagre vai acontecer. E eu oro a Deus, eu peço a Deus que você receba esse dom. Receba não só esse, mas todos os outros dons também. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. E não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu like, tá? E se inscreva no canal. Outra coisa, compartilhe com os teus contatos, com os teus amigos, com a tua família, para que esta palavra chegue lá até eles também. Certo? Aqui embaixo você pode também deixar os comentários. Deixa aqui a sua pergunta, tire a sua dúvida. Enfim, coloque ali a sua sugestão. Que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom!